Se você foi diagnosticado com depressão mais de uma vez na vida e nunca melhorou de verdade com antidepressivo, eu preciso que você assista esse vídeo até o final. Porque existe uma chance real de que você não tenha depressão. Você pode ter transtorno bipolar tipo 2 e isso muda tudo. Vamos começar pelo básico, mas pelo básico de verdade. Não pelo que você leu em artigo de revista. O transtorno bipolar tipo 2 tem uma definição muito precisa. Para o diagnóstico existir, a pessoa precisa ter tido pelo menos um episódio de hipomania, que eu chamo de fase foguinho, e pelo menos um episódio depressivo. Isso já é completamente diferente do tipo 1. No tipo 1, tudo que você precisa para o diagnóstico é uma fase de fogo, a mania plena. No tipo 2, você obrigatoriamente precisa das duas, o foguinho e a depressão. Agora vem a parte que ninguém te conta. Bipolar tipo 2 não é mais leve do que o tipo 1. Ela é mais sutil. E sutil, nesse caso, não é sinônimo de menos grave. Pode ser, e frequentemente é, muito mais difícil de viver. Eu vou te dar os dados porque eu acho que você merece entender o seu transtorno com profundidade, não a versão simplificada. A pessoa com transtorno bipolar tipo 2 passa quase a metade da vida deprimida. Isso mesmo. Sabe quanto tempo, em média, alguém com transtorno bipolar tipo 2 passa em depressão? 49% da vida, quase metade. O tipo 1 passa 30%. Isso já inverte a lógica do mais leve, não inverte? Entre o início dos sintomas e o diagnóstico correto, a média é de 13 a 15 anos para chegar ao diagnóstico. Alguns estudos falam em até 18, 20 anos. No transtorno bipolar tipo 1, essa média é de 9 anos, já que é muito, 9 anos é muito. Imagina 18, 20 anos. Mas no tipo 2 é ainda mais. E o motivo é exatamente esse. A pessoa chega no consultório deprimida, o médico trata a depressão, ela melhora um pouco, piora, melhora, piora. Ninguém pergunta sobre a fase foguinho, porque ela é tão sutil que a própria pessoa não reconhece como patológico. Eu tenho um paciente que ele é tipo 2 e ele demorou quase 10 anos para ter o diagnóstico correto, porque as fases de hipomania dele, ele acreditava que era uma fase boa, né? Que era um momento que ele estava bem, que ele se sentia bem. Então ele não se queixava com o psiquiatra dessas fases, porque para ele era tudo normal. Então muitas vezes vai demorar tanto o diagnóstico porque o próprio paciente não identifica. Hoje, com as notícias, as informações, a internet, hoje fica muito mais claro a pessoa conseguir identificar, tem muita profissional falando sobre isso, mas antigamente não. Então, assim, demorou muito para esse paciente receber o diagnóstico correto e o tratamento correto, tá? 80% das pessoas com transtorno bipolar tipo 2 tem mais de 10 episódios de humor na vida. Imagina isso, mais de 10 episódios de humor na vida. Pensa bem, 80% das pessoas. É muita gente. No transtorno bipolar tipo 1, esse número é de 50% das pessoas. O tipo 2, ele é mais instável, ele tem mais episódios, ele cicla mais rápido. 30% das pessoas fazem ciclagem rápida, que significa mais de 4 fases de humor dentro do mesmo ano. Então a pessoa, ela começa o ano com depressão, daqui 2 meses ela muda para hipomania, aí daqui 3 meses ela muda para depressão de novo, aí ela volta para hipomania de novo e tem aí 4 episódios ao longo do ano. Então isso é chamado de ciclagem rápida, tá? E isso acontece em 30% dos pacientes com transtorno bipolar tipo 2. No tipo 1, isso acontece em 10% dos casos. No tipo 2, 30%, 3 vezes mais, tá?
Quando a gente pega o transtorno bipolar de forma geral, a proporção é de 1:1, um homem e uma mulher, o diagnóstico, né? Um homem para cada mulher. Mas quando a gente olha especificamente para o transtorno bipolar tipo 2, essa proporção ela muda. Por quê? São 2 mulheres para cada homem. Ou seja, tem mais mulheres com transtorno bipolar tipo 2 do que homens. Por isso que esse diagnóstico importa tanto para quem está me assistindo agora. Agora deixa eu te contar sobre a Camila, nome fictício, claro, mas a história é real em cada detalhe, porque é a história de dezenas de pacientes que passaram pelo meu consultório. A Camila chegou até mim com 34 anos, 3 diagnósticos de depressão ao longo da vida. Tinha tomado 4 antidepressivos diferentes. 2 deles funcionaram no começo. Ela melhorava, ficava bem por algumas semanas e depois ela piorava de novo. O terceiro não fez nada, ela não sentiu diferença nenhuma. Já o quarto a deixou agitada demais. Ela mal dormia, brigou com o marido, quase perdeu o emprego. O médico tirou o remédio e ela ficou mais um mês estranha. Quando eu perguntei para Camila sobre esses períodos em que ela estava melhor, ela me descreve o seguinte: eu ficava produtiva demais, acordava cedo, cheia de ideias, sentia que ia mudar de vida, começava 3 projetos, dormia menos e não sentia falta de sono. Durava uns 10 dias e depois eu me afundava de novo. Isso não era melhora do antidepressivo. Isso era uma hipomania induzida pelo antidepressivo. Era a fase foguinho que ninguém tinha nomeado em 14 anos de tratamento. O diagnóstico correto de Camila era transtorno bipolar tipo 2 e o tratamento mudou completamente a partir daí. A hipomania do tipo 2 é insidiosa, ela não parece doença. Ela parece produtividade, parece motivação, parece que você finalmente está bem. A pessoa não quebra o carro, não gasta toda a poupança, não abandona o emprego. Ela trabalha mais, ela fala mais, ela dorme menos e ela acha que está melhor. Como acontecia com o meu paciente. Ele chegava em casa do trabalho, cheio de energia, ia consertar as coisas de casa, ia desmontar o fogão para limpar o fogão para a esposa, ia consertar os equipamentos eletrodomésticos que estavam em casa, ia consertar a lâmpada que estava quebrada, né? Ele ia resolvendo todas as coisas da casa sempre com muita energia. O problema é que isso fazia ele dormir muito tarde, porque ele ficava sem sono, ele estava muito empolgado ali naquela atividade. E aí ele ficava sem sono, ia dormir muito tarde, ia trabalhar sem dormir, né? Que isso prejudicava o trabalho dele e a produtividade dele lá no trabalho. Então isso era perigoso. Mas ninguém via, ninguém sabia o que estava acontecendo. Então, quando o médico deu o diagnóstico para ele, falou: olha, eu acho que essas coisinhas que você tá fazendo, isso pode ser um transtorno bipolar tipo 2, né? O que você acha? Faz sentido para você? Que ele começou a avaliar e ver os prejuízos que acontecia, que realmente ele ficava sem dormir, se colocava em risco trabalhando. Então, era perigoso, né? Aquela rotina que ele estava. Ele percebeu que realmente fazia sentido e aí concordou com o diagnóstico, tá? E o problema é que a família acaba confirmando isso, né? E fala: nossa, que bom que você tá bem, porque tá tão acostumado com aquele paciente depressivo, com aquele paciente lento, que só fica no quarto. E aí, nossa, você tá bem, você tá produtivo, ninguém leva no médico, né? Porque tá bem, não precisa do médico, não precisa tomar remédio. Nossa, que maravilha. É assim que acontece. E tem um outro detalhe, né, que dificulta o diagnóstico, que é o perfil familiar. No bipolar tipo 1, você olha em volta e geralmente encontra parentes com bipolaridade. No tipo 2, você encontra depressão. Depressão na família não levanta suspeita de bipolar, levanta suspeita de mais depressão. Outro ponto é a ansiedade. 70% das pessoas com o tipo 2 têm ansiedade, contra 60% do tipo 1. Isso contribui para o diagnóstico errado de TAG, de TOC, de fobia social, e o quadro fica cada vez mais confuso. Na minha experiência, eu tive o diagnóstico de ansiedade generalizada, né, de TAG, e de depressão. Então, eu vivi muitos anos me medicando, sendo medicada para esses 2 problemas,
mas não resolvia nada, eu continuava mal, continuava do mesmo jeito, com problemas, irritada, nervosa, sem dormir, não mudava nada, tá? Então, o diagnóstico de ansiedade é muito comum também nesses casos, tá? Agora vamos falar o que mais pesa nesse transtorno, a depressão. No tipo 2, 49% do tempo da vida da pessoa é passado em depressão, quase metade do tempo, né? E essa depressão não responde aos antidepressivos comuns, porque não é depressão unipolar. Ela precisa de uma abordagem específica, de um estabilizador de humor como base, de um médico que entenda o diagnóstico. Mas além do tratamento farmacológico, que é indispensável, que é papel do psiquiatra, existe algo que é de responsabilidade da pessoa com transtorno e que ninguém está ensinando direito. São os hábitos. Eu sei que você já ouviu isso 1000 vezes e que provavelmente tentou e falhou. Mas eu preciso que você ouça diferente agora. Quando você tem transtorno bipolar tipo 2, o seu sistema de recompensa, o circuito de dopamina no seu cérebro, está biologicamente comprometido durante a fase depressiva. Você não cria hábitos porque é fraco. Você não cria hábitos porque o mecanismo neurobiológico que deveria reforçar o hábito está offline. Isso não é falta de força de vontade, é sintoma. Então não adianta tentar pensar que se eu me esforçar eu vou conseguir, se eu me esforçar vai resolver, porque não vai, tá? O sistema está offline, a gente precisa ligar esse sistema novamente. A ciência é muito clara. O tratamento completo do bipolar tipo 2 não se sustenta só na medicação. A farmacoterapia é o alicerce, mas ele precisa de uma estrutura em cima. Eu chamo essa estrutura de hábitos blindados e eles funcionam como doses diárias de medicina que só você pode administrar. Primeiro, o sono é o hábito mestre. Para quem tem transtorno bipolar tipo 2, o sono não é apenas o descanso, é o termômetro do seu relógio biológico. A redução da necessidade de sono é o primeiro sinal de alerta de uma virada para a hipomania. A hipersonia, dormir 12, 14 horas e acordar destruída, é o sinal de uma fase depressiva se instalando. Monitorar o sono é monitorar o transtorno. Então, antes de pensar em trabalhar qualquer técnica na terapia, você vai trabalhar o sono, vai criar estratégias para ter um sono de qualidade, um sono adequado, vai fazer higiene do sono, vai dormir de 7 a 9 horas por noite, tá? Então, isso é o primeiro passo da terapia. A gente não pode ir para frente sem antes organizar o sono, porque é a partir do sono que a gente vai conseguir colocar todas as outras coisas em prática. Se você dorme bem, você acorda mais disposta, você acorda no horário determinado, você tem o dia mais leve, você consegue fazer as coisas mais fáceis. Então, a partir do sono, tudo se resolve. Então, a primeira coisa que a gente trabalha na terapia para o transtorno bipolar é o sono, tá? Segundo, o ritmo. A terapia de ritmo social é uma das abordagens mais eficazes para o bipolar. A ideia é simples: acordar no mesmo horário, comer no mesmo horário, se expor à luz no mesmo horário. Não porque você é robô, mas porque o seu relógio biológico é hipersensível e a rotina é o gesso que mantém ele no lugar. Então, tá, mas e no sábado e no domingo? É todos os dias, segunda a segunda, todo dia no mesmo horário. Claro que a gente não consegue viver regradinho assim nessa rotina fixa, né, certa. A gente coloca ali uns 30 minutos para poder balancear dentro do horário. Então, eu posso almoçar de meio-dia a meio-dia e 30. É o meu horário de almoço. Então, dentro desse período, eu vou almoçar, né? Entre meio-dia e meia, eu posso começar a almoçar.
Dormir de 9 a 9h30, de 10 a 10h30, eu vou colocar esse horário, né? Acordar de 7 a 7h30. Então, às vezes, no final de semana, você quer dormir um pouquinho mais, então eu acordo às 7h30, mas no dia normal eu acordo às 7. Não é no dia, final de semana, acordar meio-dia, né? Não é isso, tá, gente? Então, a gente vai seguindo essa questão do ritmo, que é a terapia do ritmo é uma terapia, uma abordagem muito eficaz para o transtorno bipolar, tá? Funciona super. Quando eu tive depressão no ano passado, eu utilizei muita terapia do ritmo, foi o que me ajudou a manter minha rotina, a conseguir trabalhar todos os dias, a fazer minhas tarefas, foi a terapia do ritmo. Ter horário para fazer as coisas me ajudou muito, tá? O terceiro, o exercício como estabilizador de ritmo. Então, não é fazer exercício e pensar que é uma punição. Não é uma meta estética, tá? É como medicina. Caminhada moderada e consistente funciona melhor do que academia intensa e irregular. Não, de nada adianta eu ir na academia, treinar, pegar vários pesos lá na academia e uma vez na semana. Não adianta, né? É melhor eu fazer 15 minutos de caminhada todos os dias, que eu consigo manter, do que eu ir na academia, pegar um monte de peso e ir uma vez na semana, tá? Então, a gente monta na terapia, a gente monta de acordo com o paciente. Então, se ele tá muito grave, a gente vai começar uma vez na semana, a gente vai aumentando para 2 vezes, a gente começa com 5 minutos de caminhada, a gente vai aumentando. Então, depende muito do paciente. Então, você pode conversar com a sua psicóloga e pedir para ela criar junto com você uma base ali para começar a fazer exercício, tá? Se ela não for da TCC, ela não vai conseguir te ajudar. Então, por isso que a terapia indicada para transtorno bipolar é a TCC. Então, se você não tem psicóloga pela TCC, já vai procurando. Podem entrar no link da minha bio no Instagram, que na clínica nós temos vários psicólogos lá que atendem pela TCC e atendem transtorno bipolar, tá? Então, vamos lá. Então, vai te ajudar nisso, tá? E tem um detalhe importante. Quando a pessoa com tipo 2 começa a fazer exercício de forma compulsiva, sem dormir, sem dor, isso não é melhor. Isso é um termômetro da hipomania ligando, tá? Então, é aquela pessoa que vai na academia 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, que fica lá 2 horas na academia, que tá já querendo correr 21 quilômetros, 42 quilômetros, fazer, né, maratona. Então, você pode ligar o termômetro ali da hipomania porque tem alguma coisa errada, tá? E tudo que eu acabei de te apresentar aqui, a lógica da depressão bipolar, os hábitos que sustentam o tratamento, a forma de criar uma rotina que o seu cérebro consegue manter, mesmo quando não quer cooperar, isso é exatamente o que está dentro do Vencendo a Depressão com Ativação Comportamental e Hábitos Blindados. É um programa de 12 semanas que eu estruturei especificamente para isso, para te ajudar a literalmente vencer a depressão e caminhar rumo à estabilidade, se blindando com hábitos fortes, duráveis e práticos de executar. E quando eu digo práticos, eu digo para quem às vezes não consegue nem escovar os dentes de manhã, para quem já falhou em manter a rotina mais de 5 vezes, para quem comprou curso e não terminou. Esse programa não foi feito para as pessoas que estão bem, foi feito para as pessoas que estão na luta e que precisam de uma estrutura que funcione, apesar do transtorno, não só quando ele dá trégua, tá? O link está na descrição e na minha bio. Eu deixo também o próximo vídeo com o que está dentro do programa. Se você está no meio de uma depressão agora ou se acabou de receber o diagnóstico do tipo 2, esse é o melhor momento para você entrar. Então, entre lá na minha bio, acesse todas as informações desse curso, não perca tempo, vamos começar agora o programa de 12 semanas, então ainda dá tempo para você começar, para você entrar. Então, vem que eu espero você lá no nosso programa de 12 semanas. E antes de fechar, eu quero que você saia daqui com uma coisa. Bipolar tipo 2 não é mais leve, é mais sutil. Sutil demais para ser ignorado, sutil demais para ser tratado como depressão simples, sutil demais para você continuar sem o diagnóstico correto,
sem o tratamento certo, sem a estrutura de hábitos que o seu cérebro precisa para se manter estável. Se esse vídeo fez sentido para você, manda para alguém que está há anos no ciclo de depressão, que nunca resolve. Porque talvez esse vídeo seja exatamente o que você vai fazer alguém procurar o diagnóstico que muda a história. Eu te vejo no próximo vídeo.